Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET volume 4 de Matemática 2021 do 9º ano do Ensino Fundamental. Eu já inicio pedindo a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo e vamos para as questões. Chegamos à semana 3 de correção do PET do 9º ano, volume 4, no conteúdo de Matemática. O tema é probabilidade e estatística e aqui ele vai trabalhar com gráficos. Então ele faz uma apresentação, né? E ele diz que como a leitura de gráficos aí, ela é importante, a gente vê muito na mídia informações de vários tipos que são dadas através de leituras de gráfico e ele faz uma breve apresentação. Então, o PET ele começa a mostrar alguns exemplos fictícios para que você possa entender alguns tipos de erros que podem acontecer. Então, um gráfico ele feito de maneira incorreta, ele pode induzir ao erro, ele pode passar informações incorretas, informações falsas, imprecisas, e a gente vai analisar isso aqui. Então, primeiro está lá, observe o gráfico abaixo e responda, em que ano ocorreu a maior inflação? Então, nós temos aqui nós temos a medição, né, da inflação, 0, 15, 10, 0, 5, 10 e 15, e nos anos de 1940, 1941, 42 até 1945. A gente olhando para o gráfico, né, esse desenho azul aqui, ó, é o nosso gráfico de linhas. Qual seria aí, na sua opinião, o ano de maior inflação? Será que é o ano de 1943? Se a gente olhar o desenho, é o pico da inflação aqui, né? Mas você consegue ver um erro, uma imprecisão nos dados aí desse gráfico? Vamos dar prosseguimento? Olha, o PET ele fala, se você não observou atentamente, provavelmente respondeu que a maior inflação foi no ano de 1943. De fato, a gente olhando aqui para o gráfico, né, pelo desenho que é traçado, o pico de inflação realmente parece estar no ano de 1943. Mas note que o ano de maior inflação foi, na verdade, 1945. Olha o dado numérico aqui, ó. Então, a gente vê que aqui existe uma inconsistência, um erro, né? Porque o desenho do gráfico aponta como aqui 1945 sendo menor que 1943, contudo, a informação numérica, olha, ela não condiz com a realidade, né? E aqui, ó, ele diz que abaixo ele coloca o gráfico de maneira correta. Aí sim, ó. Então, a gente tem que seguir direitinho e as informações numéricas, elas estão de acordo com aquilo que é mostrado no gráfico, né? Então, a maior inflação é no ano de 1945 e não em 43, como o primeiro gráfico nos induz aí a pensar. Ele diz, né, note que quando usamos uma escala inadequada, torna-se fácil responder, em uma escala adequada, no caso, né, torna-se mais fácil responder em que ano a inflação é maior. Então, é preciso ficar atento na leitura do gráfico, porque os dados apresentados, eles precisam estar de acordo com a realidade, eles precisam fazer sentido, né? Eu tenho que ser capaz de ler as informações que estão no gráfico e chegar às conclusões corretas. Dando prosseguimento, ele traz um outro tipo. Aí aqui, observe o gráfico, abaixo e responda. Qual candidato obteve maior número de votos, né? O mais votado? A gente olhando aqui só para o gráfico, nós poderíamos responder que é o candidato D, né? É o maior gráfico, é o maior desenho. E aí o PET continua, olha, se você observou atentamente, os dados foram omitidos do gráfico acima. Então, a gente tem um desenho que talvez mostraria um candidato D com maior número de votos, mas não é possível a gente identificar aqui quantos votos cada um dos candidatos teve, né? Então, a informação de quantos votos cada um teve, ela foi omitida no gráfico. Aí, olha, note que nesse gráfico, qualquer pessoa desatenta responderia que o candidato com maior número de votos é o candidato D. Mas verifique o gráfico abaixo. Aqui eles fazem uma correção no gráfico e agora sim as porcentagens de votos. Então, a gente vê que o candidato A é o que teve o maior número de votos, com 31% dos votos. Então, aqui a gente tem um gráfico mais completo com os dados que nos permite fazer uma análise, né? E aí ele continua, né? Fique atento a gráficos sem dados. Então, é muito comum pessoas omitirem dados e fazerem mudanças de escala apenas para manipular a sua opinião. Então, é bastante interessante a gente observar isso, né, pessoal? A gente tem visto hoje em dia, infelizmente, muitas fake news, notícias falsas que são propagadas e, às vezes, as pessoas tentam realmente dar credibilidade,
para nos enganar, há informações que não são verdadeiras, né? Ou não são totalmente verdadeiras. Então, na hora de analisar um gráfico, a gente tem que observar se todos os elementos estão presentes e se eles condizem ali, né? Se fazem sentido a forma como esses dados ali estão dispostos. E agora, olha, vou mostrar uma situação aqui, uma terceira situação. Então, eu coloco aqui o gráfico abaixo, na terceira situação. Ele foi divulgado por uma emissora de televisão. E aqui, você é capaz de dizer em qual ano a inflação no Brasil foi maior? Se a gente olhar aqui muito rapidamente, olhando só para o gráfico, a gente poderia dizer que foi em 2013, né? Mas quando você vê a informação numérica aqui, o ano de 2011, esse sim foi o ano com maior inflação, de 6,50%, enquanto em 2013 era 5,91%. Então, o que a gente percebe? Há uma imprecisão na construção desse gráfico, né? Quando o gráfico é corrigido e aí mostrado da forma correta, a gente consegue visualizar muito mais facilmente que 2011, esse sim, foi o ano de maior inflação, né? E aí, uma quarta situação, ele mostra, olha no gráfico abaixo, mostrarei a você um tipo de erro também comum quando uma pessoa deseja dar credibilidade a um gráfico. A credibilidade é dada quando você usa o nome de uma instituição ou de uma pessoa notória para dar confiabilidade ao gráfico. Ou seja, coloca-se uma fonte com credibilidade para dizer que o gráfico é verdadeiro e, na verdade, não seria, né? Então, aqui a gente tem um gráfico que diz é um gráfico falso, né? Colocou aqui o lembrete. E ele diz que no Brasil nós temos 58% da população vacinada e 42% não vacinada. E ele coloca que essa informação é do IBGE, né? E aqui já deixa que isso é uma informação falsa. Então, o PET diz, né, que observe que esse gráfico foi feito pelo próprio autor, pois isso é o que consta na fonte, né? Aqui nem colocaram, né, que é o próprio autor, mas colocou que segundo o IBGE, mas não fala que é um gráfico feito pelo IBGE. Aí ele coloca, porém foi usado o nome de uma instituição, no caso o IBGE, né, para dar credibilidade a uma informação que é falsa. Mas a maioria das vezes as pessoas usam uma instituição ou pessoa notória para dar validade a dados falsos, como é o caso do gráfico acima. Então, é preciso a gente ficar atento para não se enganar, né? Então, se eu tenho alguma informação, algum gráfico, disseram que foi o IBGE, são dados do IBGE, o IBGE, que é um instituto aí que faz realmente estudos estatísticos, a gente pode facilmente, hoje em dia, com a internet, pesquisar, né? Será que é mesmo? Será que o IBGE, de fato, apontou o que está naquela pesquisa? E muitas vezes a informação falsa, pessoal, ela vem na distorção de um dado. Então, às vezes, nem precisa ser uma mentira, algo que é falso. Mas, às vezes, um instituto de credibilidade coloca um certo estudo, resultados de algum certo experimento, e aí alguém tira aquilo do contexto. Então, tirar uma informação que, a princípio, era verdadeira também do contexto, também pode dar ar de falsidade àquela informação, né? Tirar do contexto também pode gerar aí a criação de informações falsas e induzir você a interpretações incorretas. É isso aqui, então, que o PET está destacando para vocês no estudo dos gráficos, e aí nós vamos para as atividades. Então, os gráficos fictícios dos exercícios abaixo apresentam erros na leitura. Observe-os com cautela antes de responder as perguntas. Então, nós temos aqui um primeiro gráfico, né? E a pergunta é, de acordo com o gráfico a seguir, qual é o ano a inflação foi menor? O ano de menor inflação. Então, nós temos aqui o título do gráfico, né? Que fala do que ele se trata, é a inflação em porcentagem. Nós temos aqui as porcentagens, que vai de 0 a 10%, e os anos observados, 2001, 2002, até o ano de 2006, e a fonte aqui é o próprio autor. A gente olhando aqui muito rapidamente, a gente pode estar induzido a achar que 2003 foi o ano de menor inflação, né? Olha, quando a gente percebe aqui pela posição do gráfico, olha, aliás, 2003, se a gente for observar a questão numérica, seria o ano de menor inflação. Mas pelo gráfico aqui, olha, a gente vê que deveria ser 2003, né? Mas quando eu vejo aqui no gráfico o 2003 com a menor inflação, e eu vou olhar a informação numérica, ela não condiz com o que o desenho do gráfico nos mostra. Então, se eu fosse olhar a questão numérica, eu poderia dizer que 2006 foi o ano de menor inflação. Isso não estaria correto, né?
Então, aqui, olha, corrigindo a informação numérica do gráfico, né? Agora a gente colocou ele certinho. Aí sim a gente pode perceber, a menor inflação é em 2003, foi registrada de 3%, ó, né? Então, em 2003, nós temos a menor inflação. Então, o gráfico corrigido aí, para a gente conseguir visualizar facilmente qual foi o ano de menor inflação. Na questão número 2, pergunta, de acordo com o gráfico abaixo, qual candidato obteve o menor número de votos? Bom, se a gente for olhar a questão numérica, né? Nós temos o candidato com 20 mil, 50 mil, 40, 30, 2 mil e 10 mil. Visualmente, a gente deveria falar que o candidato F é o que teve o menor número de votos. Mas se eu fosse olhar as informações numéricas do gráfico, poderia dizer que é o candidato E, ele teve 2 mil votos. Então, essas informações numéricas não estão de acordo com o que está desenhado no gráfico, então nós vamos fazer a correção dele também. Então, aqui, olha, corrigindo as informações, aqui a gente teria um gráfico condizente com a realidade. Então, o candidato E com 10 mil votos e o candidato F com 2 mil votos. Portanto, aí, ó, o F é o candidato com o menor número de votos, né? A gente corrigindo aí as informações do gráfico. Então, essa seria, no meu entendimento, aí a resposta correta, né? A gente, analisando o que foi falado no PET, sobre as informações incorretas e as correções que eles fizeram, então, na minha interpretação, a gente precisa corrigir esses gráficos que estão com dados incorretos, para aí sim a gente chegar numa resposta fiel, né? Uma resposta correta. Aí, na última questão, pergunta qual que é a fonte do gráfico abaixo. É um gráfico que fala, em título dele, é pessoas com acesso à internet. Ele diz que 94% das pessoas têm acesso, 6% não tem. Não fala onde, né? Não fala baseado em que pesquisa, mas diz que a fonte aí é o próprio autor. Então, nós vamos responder que a fonte do gráfico é o próprio autor. Esse autor tá meio ruim da cabeça, né? Fez uns gráficos aí meio estranhos. Mas, enfim, tá aí a correção da terceira semana do PET do 9º ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês interpretaram de uma maneira diferente, deixa aí nos comentários. Se vocês resolveram ou entenderam de forma diferente, deixa aí nos comentários que a gente pode discutir sobre esse assunto. Então é isso, um forte abraço, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e até a próxima semana de correção.